Oi pessoal, meu nome é Michelle, sou estudante de farmácia e dando continuidade à coletânea de vídeos falando sobre o climatério, quem vai falar mais sobre o assunto hoje é a nutricionista Jennifer Alves. Não esquece de deixar o like e se inscrever no nosso canal. Bora pro vídeo? Olá pessoal, me chamo Jennifer Alves, sou nutricionista especialista em doenças crônicas não transmissíveis, sou mestre em ciências do envelhecimento e sou professora do curso de nutrição da Universidade Potiguar. Venho falar com vocês sobre climatério. E antes de falar sobre orientações voltadas para essa fase, é importante ressaltar algumas informações, como o climatério não é um processo patológico, ele é um processo natural, é um processo biológico, tá? Que compreende da transição da fase reprodutiva para a fase não reprodutiva. As mulheres passam por essa fase, tá? Não é uma doença. Isso acontece em torno dos 40 aos 55 anos. Obviamente que existem algumas variações respeitando a individualidade corporal, a individualidade hormonal. Tá? Então, algumas mulheres elas vão referir alguns sinais e sintomas, outras já não vão apresentar, ou até mesmo algumas vão referir sinais e sintomas mais leves, outras vão apresentar sinais e sintomas mais graves. Por isso que é muito importante um acompanhamento profissional, um acompanhamento médico, até mesmo com outros profissionais como a nutrição, como a nutricionista, para que se tenha um diagnóstico precoce, um tratamento imediato para possíveis agravos, prevenção para possíveis danos também, porque mulheres nessa fase, elas são mais predispostas a apresentar algumas doenças, como osteoporose por deficiência de cálcio e vitamina D, depressão ou doenças cardiovasculares. Então, pensando na minha área, na nutrição, a alimentação ela vai atuar para a prevenção de doenças, né, como essas que eu citei, e também para diminuir esses agravos, sabe, esses sinais e sintomas, como sudorese noturna, como ondas de calor, transpiração, sudorese noturna, irritabilidade. Então, antes de falar sobre alimentação mais específica, é importante falar sobre alimentação saudável no geral, no contexto geral, tá? Que essa alimentação saudável, ela tenha alimentos naturais, que ela tenha verduras, legumes, frutas, evitando, por sua vez, alimentos ultraprocessados, alimentos industrializados, por ter uma elevada quantidade de gorduras trans, gorduras saturadas, açúcares, sódio. Então, esses alimentos, certo? Esses alimentos ultraprocessados, eles podem agravar a sintomatologia e também podem predispor mais ainda essa mulher no caso, predispor a algumas doenças, ao surgimento de algumas doenças, certo? Então, é importante uma alimentação mais saudável. Além disso, é importante ter o consumo de alimentos que sejam ricos em cálcio, como leites e seus derivados, folhas verdes, certo? E orientar sobre a importância da exposição ao sol, tá? Para que se tenha uma maior produção de vitamina D. Além disso, orientar sobre a ingestão de água, de líquidos, porque mulheres costumam desidratar mais nessa fase, certo? E também alimentos que sejam ricos em fibras, que isso a gente pode encontrar nos alimentos integrais ou até mesmo nas frutas e nas verduras, certo? Porque alguns alimentos, eles vão apresentar alguns componentes que são importantes especificamente nessa fase, por apresentar uma estrutura parecida com os hormônios, que no caso são diminuídos nessa fase, os hormônios sexuais femininos. Então, alimentos como por exemplo, a linhaça, soja, alimentos que sejam produzidos com a base da soja, no caso, eles vão diminuir esses agravos que são comuns nessa fase. Certo, gente? Espero ter ajudado com essas diquinhas e é isso. Podem contar comigo. Tchau, tchau.